Olá pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais. A nossa empresa ela está disponível nas redes sociais, caso você queira saber um pouco mais. Pelo @netcpa você encontra a gente no Facebook, Twitter, LinkedIn e também no Instagram. E também tem o nosso site, que é netcpa.com.br. Lá você fica sabendo um pouco mais sobre as nossas assinaturas e o nosso modo de trabalho. Esse canal é uma plataforma que a gente tem de nos conectar com vocês para falar sobre o grande assunto do momento, que é o imposto de renda da pessoa física de 2020, que está prestes a começar. E aqui ao meu lado para falar sobre isso, o Newton Gomes. Oi, pessoal. Então, chegou a hora do imposto de renda da pessoa física, né? O prazo, depois nós vamos falar sobre isso, é 30 de abril. Parece longe, mas de repente vai ficar pequeno. Muito bem, então a gente vai conversar a respeito dessa declaração e já ver as primeiras novidades, aquelas coisas que andaram aparecendo aí na Instrução Normativa 1924. Bom, para apresentar a declaração de ajuste anual pela pessoa física residente no Brasil, como meu avô já disse, referente ao exercício de 2020, ano calendário de 2019. Muito bem, vamos falar logo do primeiro ponto, né? Quando se fala em declaração do imposto de renda da pessoa física, a primeira pergunta que é o seguinte: afinal, quem está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual? DAA. Quem está obrigado a fazer? Quais são as regras? Como é que funciona? Bom, lá na instrução normativa, logo no começo, lá no artigo 2º, já tem sete situações que obrigam a apresentar essa declaração de 2020. Bom, a gente depois, né, nós vamos conversar sobre cada uma das situações. Mas esse é um ponto muito importante que a Instrução Normativa 1924 já esclarece desde o início. E o segundo ponto é a opção pelo desconto simplificado. Muito bem, nós sabemos que a apuração do imposto de renda anual na declaração, ela é feita, por exemplo, você declara tudo que se ganhou, deduz tudo que se gastou, chega no líquido, aplica a tabela e tem o imposto a pagar. Aí tira o que você já pagou no ano e pega a diferença. Só que a história de deduzir tudo que você pagou são deduções permitidas por lei, né? Então você é médico, é instrução, é dependente, tudo tem que ter comprovante. Só que tem um mecanismo interessante que é o tal do desconto simplificado. A lei fala, olha, se aplica um percentual dos seus rendimentos tributáveis, acha o desconto simplificado e já deduz. Aí não precisa documento, comprovação, cheque, não precisa nada, né? Então, essa opção do desconto simplificado, ela continua nesse exercício e a gente depois vai analisar cada um deles. Bom, o próximo ponto é a forma de elaboração. A outra questão é o seguinte, afinal, se eu estou obrigado, digamos que eu esteja obrigado a apresentar a IAA, né, até o dia 30 de abril, quais são as formas disponíveis para mim, né? Bom, é o computador, né? Podemos fazer pelo dispositivo móvel, né? Então, as formas estão esclarecidas na instrução normativa, são as tradicionais que vinham lá, mas a Receita, a gente nota que ela, Receita Federal, cada vez ela quer incentivar a utilização dos dispositivos móveis. Muito bem, mas nesses tais dispositivos móveis, tem alguma coisa que não pode ser feita, né? Isso aí. Bom, antes disso, gostaria de lembrar, como ele disse, o aplicativo Meu Imposto de Renda, que está disponível pelas plataformas digitais, tem a instrução de como você instala ele no site da Receita Federal. E o próximo ponto são as vedações ao serviço Meu Imposto de Renda. Na realidade, não são todas as pessoas que podem fazer a declaração aí pelo meu imposto de renda, que é o aplicativo, né? Claro que fazer pelo aplicativo é muito mais rápido, muito mais simples. Inclusive ele tem a portabilidade, né? Você pode levar o celular para qualquer lugar, começar a declaração aqui, terminar ali, vai lá e assim por diante, né? Só que ela tem algumas limitações.
principalmente, depois nós vamos ver todos esses detalhes, naqueles contribuintes que ele tem determinados valores acima de 5 milhões. Muitos rendimentos acima de 5 milhões e assim por diante, né? Essas são alguns exemplos aí de vedações no serviço do meu imposto de renda que a gente vai ver depois com calma. Bom, o próximo ponto é a declaração de ajuste anual pré-preenchida. Bom, ontem a Receita Federal e os seus técnicos deram uma entrevista para lançar esse programa. E a gente notou que a Receita está muito interessada na história do pré-preenchido. O secretário da Receita, no momento, ele falou, olha, a Receita Federal dispõe hoje de 165 milhões de dados sobre os contribuintes. Quer dizer, eles sabem tudo sobre a nossa vida, né? Então, o que nós fazemos? Nós vamos fazer uma declaração, nós, Receita, vamos fazer uma declaração pré-preenchida. Se o contribuinte quiser, ele pode usar essa pré-preenchida. Se tiver certo, ele manda. Se tiver errado, ele conserta, tal, né? Então, esse é um esquema interessante que a gente vai depois esclarecer. Após isso, vem os prazos e meios disponíveis para apresentação. Muito bem, a história, eu estou obrigado. Como é que eu faço? Tal, mas quando? Qual é o prazo? Bom, o prazo já é tradicional, é o dia 30 de abril de 2020. E os meios disponíveis é aí, o computador, o celular, tal. Isso a gente vai também esclarecer posteriormente. E depois, a apresentação depois do prazo. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? O prazo é 30 de abril. E se a gente perder o prazo? Ou porque esqueceu, ou porque não achou o documento, por algum motivo, ou está viajando, qualquer coisa assim, né? Embora viagem não é mais desculpa, porque você pode mandar pela internet. Mas, enfim, por algum motivo você não apresentou até 30 de abril. O que pode acontecer? Bom, tem consequências, algumas consequências que a gente vai explicar depois. Bom, o próximo são as retificações. E aí, o contribuinte apresentou a sua declaração, digamos, o programa já está disponível, é bom lembrar, né? Você pode entrar no site da Receita agora, já pode baixar lá e já pode começar a fazer. Agora, o prazo de entrega começa no dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril, né? Então, vamos lá, no dia 10 de março, você já juntou tudo e mandou a declaração. Quando mandou, percebeu que esqueceu de declarar um terreno, não baixou uma dívida, não colocou a sua sogra como dependente, é um negócio bom de esquecer, né? Mas, apesar que é dependente, tem uma grande vantagem da sogra, né? Mas percebeu que cometeu um erro, pode retificar, claro. Quando que eu posso retificar? Qualquer momento, qualquer momento. Tem prova, tem documento, retifica, manda outra declaração tranquilamente. O próximo é a multa por atraso na entrega ou pela não apresentação. E aí, eu não entreguei. Tem multa? Claro que tem multa. 1% ao mês calendário ou fração, né? Ou, se você não apresentou a receita pegar antes, também você tem essa multa. Vejam que aquela multa mínima de 16574, ela continua, né? É tradicional, está aí, né? Então, mesmo que não tenha imposto, essa multa do 6574 ela vai ser devida. Agora, se 1% por atraso der mais do que isso, aí a Receita vai cobrar mais do que isso. Declaração de bens e direitos e de dívidas e ônus reais. Exatamente. Todo ano a Receita Federal dá algumas instruções a respeito da famigerada declaração de bens e direitos e também das dívidas, né? Tem aquele problema de que um valor muito pequeno de conta bancária até R$140 precisa declarar. Não é obrigado. Eu tenho participação em alguma empresa aí que em conjunto até R$1.000. Não é obrigado. O que não quer dizer que não deva declarar. Aliás, eu tenho a seguinte opinião. Se tiver um saldo bancário que um ano é 10 mil, se declara. No outro ano deu R$50, declara também, porque afinal tem uma sequência, né? Tinha 10, tinha 50, no ano que vem pode ter 50 milhões, né? Então, eu acho que deve manter. Mas a gente vai conversar sobre isso a respeito da declaração de bens e também a declaração de direito. Próximo é o pagamento do imposto. Muito bem. Se der imposto, né? Total dos rendimentos, as deduções, o desconto simplificado, chega lá, deu o imposto, compensa o que já pagou, a diferença tem que pagar, tem que pagar.
8 cotas. Você pode pagar isso até 8 cotas, etc., que assim você vai satisfazer. Inclusive, é muito interessante porque nesse ano tem uma grande novidade que é a devolução. Né? Sabe aquela pessoa que já pagou mais do que deveria pagar e tem restituição? Nesse ano a restituição vai chegar bem antes do que chega nos anos anteriores, o que é uma boa notícia, né? Então, é uma mudança interessante porque a Receita, segundo o secretário, ele já tem instrumentos tecnológicos que permitem fazer essa restituição logo, logo, e o contribuinte já recebe esse dinheiro. E por último, as disposições finais. Bom, nas disposições finais está dito lá que a Instrução Normativa 1924, ela entra em vigor na data da sua publicação, que foi publicada ontem, né? E já fica valendo. É claro que tem os prazos aí, a declaração começa a ser recebida a partir de 2 de março, vai até 30 de abril, né? E tem. Agora, é importante lembrar, né, Júlia, que o contribuinte tem que pegar os seus documentos, né? Tudo que for necessário para fazer a declaração, né? Isso aí. Então tem aquele negócio de documento de carro, vendeu uma casa, comprou um terreno, nasceu um filho e vai por aí afora. Então, essa documentação já tem que ficar catando, né? Que é para poder fazer conta. E uma coisa que eu costumo sempre lembrar é o seguinte: existem alguns contribuintes que ele tem uma restituição. Eu vou ter uma restituição de R$500. Então, claro, né? Dinheiro sempre é bom, ele fica ansioso para apresentar a declaração. Não, preciso apresentar, a minha restituição vai sair rápida, e nesse ano mais rápida ainda tal. Claro, é normal que isso faça, né? Dinheiro sempre é bom. O problema é que o contribuinte ele fica tão ansioso, né? Tão nervoso de fazer isso, que acaba fazendo a declaração muito rápida e acaba errando na declaração. Isso que é lamentável, né? Porque ele precisa receber os R$500 da Receita Federal logo. Já pagou o imposto ao longo do ano, calculou, sobrou R$500, ele tem que receber aquilo. Aquilo vai ajudar na vida dele, claro. Então, ele se apressa em apresentar a declaração, só que se apressa demais. E aí, como se apressa demais, comete erros, incorreções, duplicidade, omissões, comete uma série de erros que, evidentemente, o ser humano pode cometer. Mas é um erro lamentável. Por quê? Porque ele precisa apresentar a declaração para pegar o dinheiro, apresenta e erra, aí a declaração dele, que estava em cima para ser devolvida, ela vai lá embaixo da fila, né? E o contribuinte vai ter que esperar todo o movimento da Receita para depois ter a restituição. Portanto, tem o seguinte: temos que ter pressa? Temos, mas temos que ter exatidão, temos que ter confiança, cuidado nos dados para que não haja nenhum problema. Na dúvida, pergunte para alguém que entende mais que você, né? Para não fazer burrada e acabar demorando. É isso aí. Isso aí, pessoal. Continue acompanhando o nosso canal. Se inscreva, porque nos próximos vídeos nós pretendemos falar um pouco sobre as novidades do programa do Imposto de Renda da Pessoa Física. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Exatamente. E a primeira novidade que nós vamos abordar é quem são os contribuintes que são obrigados a apresentar a declaração de imposto de renda de pessoa física neste exercício 2020 e no calendário 2009. Na realidade, como eu falei anteriormente, são 7 situações, né? As 7 situações tradicionais estão aí, a gente vai comentar cada uma com devagar, com calma e com cuidado. Muito obrigado, até o próximo vídeo sobre o imposto de renda da pessoa física de 2020. Obrigado.